Boa tarde a todos vocês. Como é que vocês estão? Tá bem mesmo ou é só persona, a máscara aí que tá bem, mas no fundo tá todo mundo aí passando por muito perrengue? Hein? Tá bom de melhorar, né? Como pode ser melhor, né? Do que vocês estão, porque sempre tem o que melhorar, né? Então vamos lá. O tema de hoje é um tema muito importante, e eu escolhi esse tema justamente porque eu tenho cada vez mais para que eu tenha cada vez mais a oportunidade de falar sobre ele em vários lugares. O Espiritismo, na sua base, ele deve ser uma doutrina educadora dos espíritos encarnados, para através da educação nós nos consolarmos no nível que nos encontramos. Então o egoísmo, hoje eu não vou falar sobre as mensagens de Marta, eu vou falar sobre o egoísmo, Renata está chegando ali, é uma das bases que faz com que a nossa sociedade viva o que vive hoje. E não sou eu quem diz. Eu vou tentar construir um raciocínio complexo, profundo, baseado nos novos estudos que eu tenho feito, com alguns estudiosos, e as minhas leituras, trazendo para o cotidiano, se assim eu conseguir, eu me sentirei realizado. Então vamos lá. Primeira premissa para falar do egoísmo, eu vou abrir a questão 913 do Livro dos Espíritos, onde vocês vão entender porque minha fala vai ser toda pautada nele e vão entender também qual é o antídoto para combater o egoísmo. Então, na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar às entidades venerandas, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? A resposta é bem peremptória e contundente. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Na base de todos os vícios existe o egoísmo. Então isso é uma premissa básica. Ah, Flávio, mas eu sou altruísta. Ah, Flávio, não, você é egoísta. Todo mundo que está aqui na Terra, com raras e honrosas exceções só de espíritos missionários, e que são missionários que eu falo, todos vocês têm uma missão. Mas eu falo missionários daqueles que reencarnam, como Jesus reencarnou, que é um missionário, que veio dos mundos superiores, aos mundos celestiais, para mostrar o amor incondicional. Fora ele, até os outros que aqui estiveram, também tinha como pano de fundo o egoísmo. E eu vou explicar por quê. Vamos lá para a contextualização do Livro dos Espíritos com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que também vai ter um capítulo falando sobre o egoísmo, que está aqui também separado. Bem-aventurados, está dentro do capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Kardec vai trazer alguns questionamentos e lá dentro, nas instruções dos espíritos, tem um tópico chamado o egoísmo. Então, para eu não ficar preso à letra, que vocês têm acesso ao Evangelho, eu acho que é minimamente razoável que ao final da palestra vocês comprem o Evangelho, se não tem, R$12, R$20, pelo amor de Deus, ajuda a casa. É muito barato os livros da Federação Espírita e da relação do Pentateuco. Vocês leiam o capítulo 11, o egoísmo, para sedimentar o que eu vou tentar trazer numa linguagem mais coloquial, numa linguagem mais pragmática, para que vocês levem para o dia a dia de vocês. A tentativa de amarrar esse assunto é de uma complexidade muito grande, mas eu acho que eu consigo, porque eu falei sobre esse tema de uma outra roupagem, mundos inferiores e mundos superiores, que é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, a pluralidade dos mundos habitados. E eu vou falar sobre isso novamente para chegar onde eu quero. Aí você vai para o Evangelho, tem o capítulo 11, que é amai o próximo como a vós mesmos, amai os vossos inimigos, o egoísmo. E no livro dos Espíritos, questão 913, fundamenta com a questão 919, que é onde eu vou arrematar todo o meu trabalho. Então vamos lá. A base de todos os vícios, vide qual é o nome que ele deu para a base de todos os vícios? O egoísmo. A premissa básica que nós temos é, vivemos no mundo de quê? Provas e expiações. No mundo de provas e expiações, ele está no que grau da escala evolutiva? Segundo degrau. Primitivos, provas e expiações. O que acontece nos mundos de provas e expiações? Predomínio do mal. Então não foi eu quem disse. No mundo de provas e expiações, predomina o mal. Nos mundos primitivos, é onde há insciência, a ignorância de toda a sorte. Lá nos mundos primitivos, que a Terra já foi um dia.
Nós estamos no segundo grau, que é provas e expiações. Passando para qual? Mundos regeneradores. Nos mundos regeneradores, todo mundo vira santo? É o bem que predomina? Não? Não. É um refrigério para muitos que viveram esse tão grandioso trajeto até aqui de mundos primitivos e provas e expiações. Lá não é 50% mal e nem 50% bem. Lá é um lugar onde os espíritos vão viver o processo de refrigério das mazelas que eles viveram, mas o mal continua existindo. Olha a diferença onde eu vou chegar. Quando a gente vai para os mundos felizes, que é o 4º grau da escala evolutiva dos mundos, o que é que acontece lá? Nos mundos felizes? Oi? Não. O que acontece lá não vale... Meu amigo aqui não vale. Ele é muito estudioso. Há o predomínio do bem. Mas ainda existe o mal? Claro, existe o mal. Mas há um predomínio do bem. Ah, ok, Flávio, beleza. E o que é que acontece nos mundos divinos ou os mundos celestes? Mundos felizes é o 4º grau, os mundos celestes ou divinos é de onde o Cristo veio. O que é que acontece lá? Lá impera o bem. Lá só tem o bem. Olha que delícia, Kardec, como ele tenta, claro, que há estratificações nesses níveis de mundos. Essa é uma forma didática que ele encontrou para tentar explicar a gradação dos mundos. Mas é óbvio que tem movimentos aí intermediários. Mas para a didática do que a gente precisa, é o suficiente. Voltando então aos mundos de provas e expiações, e que ele vai aprofundar e mostrar especificamente o que acontece, aqui é como se fosse um hospital, um presídio ou um sítio malsão. Ou um subúrbio. O que é que acontece no hospital? Tem o quê? Doente. O que é que tem no presídio? Delinquentes. Então vocês são delinquentes e doentes. Olha que coisa legal saber disso. Aqui é um monte de delinquente e um monte de pessoa doente. A gente tá isso. Doente, delinquente, e em vocês predomina o mal. Não predomina o bem, não. Predomina o mal. Então você já tem que partir dessa premissa. Flavinho, predomina nele o mal. O que é que acontece na regeneração? Aí a gente vai de novo à codificação. A verdade está dentro de nós. E o que é a transformação moral? Ou o que seria moral? É a regra do bem viver. Olha bem, vamos junto comigo. O raciocínio, essa palestra está redondinha, porque eu sinto que é uma coisa que eu estou tentando vivenciar. Eu estou no dia a dia tentando colocar isso em prática. Eu não consigo, não. Eu só estou tendo agora compreensão e clareza de como funciona. Então, a transformação moral, ela não se dá a toque de caixa. A transformação moral se dá quando você reconhece a verdade. A verdade está onde? Dentro de nós. E o que seria a moral? É a regra do bem viver. A moral atemporal é a que a gente sabe, que a gente entende como referência, que é a moral do Cristo. Se nós seguirmos as bem-aventuranças, como disse Mahatma Gandhi, nada estaria perdido se queimasse todos os livros sagrados do mundo. E se só restasse o Sermão do Monte, nós ergueríamos um tratado de ética e moral que ia poder prevalecer por todos o tempo. As bem-aventuranças está, se eu não me engano, em Mateus capítulo 5 e os versículos lá. Leiam depois. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, todas as bem-aventuranças, ali tem um tratado de ética e moral. E Gandhi chegava a dizer, se os cristãos vivessem o que o Cristo realmente pregou, não teria tantas guerras fratricidas, guerras santas, porque é um equívoco, né? Brigar entre irmãos, filhos do mesmo Deus. Essas crianças, se começarem a entrar, eu amo criança. Às vezes eu amo, mas fora do ambiente de doutrinário, se eles não ficarem quietinhos. Aí eu tenho que fazer assim, ó irmão, irmãozinho, eu te amo, lá fora titio abraça, mas ficar correndo para lá e para cá, titio perde a concentração e a gente implica no raciocínio para todos vocês. Então titio aí é anjo de candura, olha para titio aqui, olha aqui titio, aqui ó, fale comigo ó, tudo bom? Você é o espírito da nova era, então vamos nos portar como espírito da nova era. Pega o irmãozinho menor, faz um cafuné, carinho nele, e se quiser brincar, titio, pode brincar lá fora, bater perna, gritar, pular. Então, muito obrigado. Valeu, titio. Então, porque aqui não tem o nível evolutivo, como predomina em mim o mal, ainda vai ficar atiçando em mim a agonia, o nervoso, tá tirando minha atenção. Menino, esse demônio, vai começar a vir diabo dentro de mim, né? Aí a gente começa, falando que aqui, aí a gente começa a perder a pose. Então, antes que eu demonstre o mal que habita em mim, é melhor que eu vá logo tentando domar as minhas más inclinações. Vamos voltar? Venham comigo, venham comigo.
É boas ilustrações, fique bem, minha véia, tudo em paz, está tudo em paz. Vamos lá, venha comigo. Então, o que é que acontece quando nós dizemos que em nós predomina o mal? Se predomina o mal, a gente não pode negar isso. A gente só precisa reconhecer isso e fazer o movimento natural, que eu vou dizer qual é o antídoto, para que o mal não seja tão predominante ou que vocês possam, no mundo de regeneração, que é isso que as pessoas não entendem, lá vai começar a existir pessoas que vão habitar, que somos nós, eu espero, com o conhecimento do mal. A diferença é essa. Nos mundos primitivos, total ignorância. É um dos primeiros estágios da alma humana. Provas e expiações, há o predomínio do mal. No de regeneração, a diferença de provas e expiações é que a gente começa a ter um conhecimento do mal. A gente passa a conhecer, eu, por exemplo, já sei que em mim há um déspota, há em mim um prepotente, há em mim um irritadiço, há em mim um arrogante, há em mim um vaidoso, há em mim um concupiscente, há em mim um egoísta. Tudo isso há em mim. Só que antes, eu ignorava que isso existia. E eu pensava em viver como se fosse altruísta, indulgente, tolerante, paciente. E eu não sou nada disso. Quando eu comecei a me dar conta, eu tenho 27 anos no Espiritismo, fazendo esse mergulho para dentro, a gente quer se transformar em um santo, de uma hora para outra. Encontra a verdade, que é a doutrina. Na verdade, as leituras não significa que eu encontrei de fato dentro de mim. Eu digo, uau, isso é incrível. Eu não posso vibrar nesse nível tão primitivo que eu vibro. Eu tenho que me modificar. E o que é que vocês fazem nessa hora? Começa a criar uma persona para mostrar para a sociedade aquilo que vocês já estão tendo entendimento cognitivo, porque entendimento cognitivo não significa transformação moral. Eu posso entender todos esses textos como eu estou tentando entender, e isso não significou nenhuma mudança genuína na minha alma. Eu só entendi. Mas ninguém faz mudança daquilo que não reconhece. Eu não conheço ninguém que mude o que não reconhece. Se vocês não se reconhecem arrogantes, prepotentes, egoístas, vaidosos, vocês nunca vão fazer nenhum movimento de transformar isso. Porque vocês nem reconhecem que vocês estão assim. O que é que vai mudar? Nada. Esse é um estágio que não tenho que mexer. Eu sou altruísta. Eu tenho uma ONG, o Grupo Caritas Salvador. Eu vou sair daqui e vou para o Centro Espírita Luz e Caridade, se eu não me engano, lá no Imbuí. Depois eu vou me encontrar com o trajeto da sopa com o meu grupo que tem 18 anos nas ruas. Eu não sou altruísta. Eu fundei esse grupo porque eu sou egoísta. Ah, é, Flávio? É, sou egoísta. Por me reconhecer egoísta, eu fiz um movimento de domar as minhas más inclinações, eu vou chegar lá, para me tornar um pouco mais próximo do altruísta que um dia eu quero ser. Há que ter um movimento. Esses movimentos têm que ser a partir da vontade firme do espírito, no propósito que ele se autodetermina. Então, hoje, nesse movimento que eu estou, eu desço do lado de onde eu moro, faço esse. Já atendi um paciente agora, aproveita a descida, vim aqui, vou para o Imbuí e vou para a rua. E hoje a gente vai pegar panfletos, porque dia 3 e 4 de outubro vai ter uma ação do judiciário, fazendo carteira de identidade, levando toda a dignidade a essas pessoas que trabalham em situação, que moram em situação, que vivem em situação de rua, né? Não são moradores de rua, são pessoas que estão em situação de rua, eles não moram na rua, é situação de rua, de vulnerabilidade extrema. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando o meu entendimento que eu sou uma pessoa, ou estou uma pessoa em que predomina o mal, eu preciso reconhecer esse mal em mim. E como é que eu reconheço o mal em mim? Eu não tenho inimigos externos. Os meus maiores inimigos estão dentro de mim mesmo. Tudo aquilo que nos fazem, eles nos fazem para que a gente acesse o grau, às vezes, de inabilidade ou as nossas más inclinações, para que a gente, a partir do olhar para aquilo, possa, de fato, fazer um movimento, não de mudar. Porque quando você fala em mudar, isso é muito delicado. A gente discute isso na FEB, lá, eu estou há 22 anos com a Leonora Peixinho, no grupo de autoconhecimento, e isso é um pouco, assim, complexo para falar numa palestra. A mudança, quando você quer transformar alguma coisa, a nossa tendência não é mudar, é mudar sim o comportamento, mas não transforma de fato. Porque a transformação, como está na trilogia que eu acabei de ler agora, que começa com Nas Voragens do Pecado, depois O Cavaleiro de Lumière, e depois termina no Drama da Bretanha, do Espírito Charles, pela psicografia de Ivone Pereira do Amaral, é uma trilogia incrível, que no último livro ela fala, são almas que começaram em 1572, na noite de São Bartolomeu, onde os católicos fizeram o extermínio dos huguenotes, que são, na verdade, os protestantes da reforma de Calvino e Lutero. Eles se rebelaram, os católicos, que matou meio mundo de gente em 1572, século XVI. Charles vai trazer a treta desses espíritos que, em 400 anos, passou depois para a vivência em Lumière, que é na Bélgica, salvo engano, e depois eles terminam em Bretanha, que é na França.
Esses espíritos encarnam durante 400 anos, mantendo os mesmos padrões. Uma delas, que era Ruth, que veio como Berta, e no último livro se tornou Andrea. O outro era o Capitão da Fé, que era Luiz Nardoni, depois ele voltou com outro nome e terminou com outro nome no terceiro livro. Ele se suicida no segundo livro, ela, que era infiel no primeiro, se tornou infiel no segundo e tornou a infidelidade no terceiro, não suportou o que ela causou de dano naqueles que a amavam, se matou também. Eu estou dando spoiler porque vocês não vão ler mesmo, né? Então pode dar spoiler. Então eu vou falando que esse para você ler vai ser uma dificuldade. Então, ela se mata, tem toda uma treta e o espírito Charles fala, não só Charles, eu estou citando esse que é recente, mas Neio Lúcio diz isso, Joana de Ângeles diz isso, Emmanuel diz isso. A transformação moral ela se dá em séculos. Séculos. Perceba, esses espíritos ficaram 1572, 1600 e pouco, depois foi 1800 e pouco, século XVI, XVII e para o século XVIII, XIX. Hoje eles estão encarnados, segundo Charles, no movimento espírita. Eles encontraram um caminho na codificação, foram protestantes, católicos. Então não tem papel de religião. Você vive em si aquilo que é necessário para o desenvolvimento intelecto-moral. Não importa o rótulo religioso. Porque esses huguenotes que foram assassinados pelo capitão da fé, que era o Luiz Nardoni, que era um católico, eles eram homens probos, que faziam trabalho de beneficência na sua comunidade. E aí eles foram lá e mataram porque professavam a fé que não cultuava os santos católicos. E aí simplesmente mataram os caras. E eles eram muito melhores do que aqueles que o mataram. E eles depois voltaram, esses protestantes, como católicos na outra encarnação. Vieram como padre. Depois vieram como um místico. Um deles se tornou um místico e foi buscar no Egito o saber das teorias reencarnacionistas. E depois voltaram, já estão no meio do espiritismo. Está aí no meio de nós. O que eu quero dizer? Uma transformação moral, ela se dá em séculos. Quando vocês percebem, portanto, uma má inclinação, uma inveja, fiz a palestra sobre inveja, perguntei, tem alguém invejoso na plenária lá? Ninguém levantou a mão, só eu. Falei, então só eu sou, ou vocês são missionários, eu estou falando numa plenária que não deveria, ou são pessoas iludidas, porque todos vocês são, em maior ou menor grau, invejosos. Não tem pra onde correr, são invejosos. Hoje deu o escopo da palestra, mas eu não vou aprofundar nisso. Então, saber disso não garante que você transforme em inveja. Eu me entender egoísta não me torno um altruísta. Eu, um autoritário, eu não me torno humilde por falar com a voz melíflua. Ô, minha irmã, muita paz. Eu não estou calmo nem sereno por falar assim com você. Eu estou exercendo a polidez social. Eu estou lidando com o meu verniz social para falar de uma forma educada e civilizada. E eu não sou contra isso. O problema é a pessoa achar que já está assim. Que ela é polida, ela é evangelizada, ela é realmente altruísta. É complexo o assunto, por isso que eu disse, é um movimento que talvez seja interessante vocês verem depois a palestra que eu fiz sobre mundos inferiores e mundos superiores, está no meu canal do YouTube, depois a da inveja, que eu fiz em outro centro, eu venho numa sequência. Eu escolhi hoje falar do egoísmo, para justamente complementar uma que eu não pude no André Luiz terça-feira, que eu falei sobre o SUI, o autocídio, eu não digo a palavra porque às vezes o Instagram derruba, o autocídio, que é o atentado contra a própria vida. Eu falei lá, só que minha bateria do celular acabou, e eu disse que eu complementaria um pouco hoje, que as pessoas que quisessem ouvir, para ver como é que é a finalização desse movimento egoístico. Eu dizia lá que o SUI, o que se atenta contra a própria vida, ele não é nem corajoso e ele nem é covarde, ele é egoísta. Só isso. Como assim, Flávio? É um grau de egoísmo extremo. Porque ele não suporta a perda do trabalho, a traição, ele não suporta a diminuição do nível socioeconômico de um para o outro. Aquilo é tão impactante para ele que o grau extremo de viver a vergonha, de viver os dissabores, é o grau do egoísmo. Ele vai atenta contra a existência, como a nossa querida jogadora, né, que cometeu o atentado contra a própria vida, que já tinha tentado antes, e voltou e teve, no caso, a morte do seu corpo, mas a vida não acabou, porque ela continua vivendo na outra dimensão e não acaba o sofrimento. É um ledo engano, a gente está indo no Setembro Amarelo, é um ledo engano, porque o sofrimento não acaba com a morte do corpo, porque o espírito é imortal. Então só faz mudar de dimensão o sofrimento. Sai do corpo e vai para o lado do espírito continuar vivenciando a experiência no mundo extrafísico com a dor, e agora duas. Aquela que fez, ela cometeu o ato, e além disso, saber que aquilo não aliviou. Porque quem abrevia a própria existência não quer realmente se matar, quer tirar aquele sofrimento de si. E a pessoa que faz isso, ela não tira o sofrimento, ela cria dois problemas. O de destruir o próprio corpo e destruir o perispírito e ter todos os processos aí de remodelamento. E além disso, continua com o problema do lado de lá. Não resolve. A angústia, o vazio existencial, aquilo continua, porque o espírito não morre. Então, eu fiz essa pequena digressão, mas retomando o meu ponto de raciocínio. Então, venha comigo. Se vocês têm também na codificação dizendo que
O verdadeiro espírita, ele fala assim, é aquele que é bonzinho? Kardec disse isso? Kardec disse que o verdadeiro espírita é aquele que não erra? Não. Kardec disse que o verdadeiro espírita é aquele que doma as más inclinações? Não. Não doma, se esforça. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Isso é uma diferença muito grande. A sentença está implícito 3 coisas. Temos más inclinações, porque senão não falaria que a gente se esforça para domar as más inclinações. Então é inerente ao ser humano as más inclinações. Beleza? É inerente. Não tem por de correr. A senhora já tem má inclinação na senhora. A senhora também, com essa cara de anjinho na minha frente, tem má inclinação. Que a sua fisionomia mostra que é um espírito de candura. Mas vai viver com a senhora, ou vai viver comigo para saber quem eu sou, como diziam para mim, você, Flávio, é maravilhoso, vai viver comigo, para você ver o que Deus vai dizer, não vale nada. Então, vai viver com várias fisionomias, a gente vê aqui de doçura, a senhorinha ali, aquela senhorinha, as caras de brandura, é um anjinho, vá conviver com as senhoras, eu não sei, pode ser que sejam missionárias, pode ser que sejam, mas pode ser também pessoas desconhecidas de si mesmas, porque é assim que te vive, porque a sociedade está do jeito que está, venha comigo, por que a sociedade está do jeito que está? Porque nós somos desconhecidos de nós mesmos e achamos que conhecemos o outro. Ou seja, você nem se conhece, como é que você pode conhecer o outro? Aí Peixinho dizia para mim no início lá, ele é a favor do casamento, como eu também sou. Ele dizia, o casamento foi feito para dar errado. Eu digo, por quê? Porque são 2 pessoas desconhecidas de si mesmas que se encontram no espaço da conjugalidade achando que conhece o outro, mas não conhece, porque você não conhece nem a você. Como é que pode conhecer seu cônjuge? É fadado à derrota. Eu me caso com ela, achando que ela é isso que ela apresenta. Mas na hora da convivência, eu vou ver que ela não é isso, porque ela não tem como segurar a persona e a máscara por muito tempo, ninguém aguenta. Aí você deixa cair as máscaras e você revela quem você realmente, como você realmente está. Por isso que quando você casa com alguém, pensando que conhece o outro, lê de engano. Se você nem se conhece, a senhora não se conhece, você não se conhece, eu não me conheço. Por que eu não me conheço? Porque o caminho do espírito é a busca do autodescobrimento. E aí vem a ponte com o que eu vou falar para vocês entenderem qual é o antídoto do egoísmo, da questão 913. Vamos lá? Então vamos repetir. Onde está a verdade dentro de nós? O que é a moral, o que é a transformação moral? Seria a busca da regra do bem viver. Onde está a regra do bem viver? Está íncita na consciência. Onde está Deus? Na consciência. Se ele me criou, eu sou filho dele, eu sou centelha divina, então eu também sou Deus em potencial. Tem como eu descobrir a verdade? Eu tenho como ter uma regra do bem viver se eu não faço um mergulho para dentro? Não tem. Então não há caminho para conhecer a verdade, senão o caminho do autodescobrimento. Questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olhe bem, já está também na pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar, porque nós estamos aqui para nos melhorarmos, nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos Espíritos, que é Santo Agostinho, foi contundente. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo, que não é de Sócrates, não é dele, ele viu no pórtico de Delfos. Ao entrar para consultar as pitonisas, tinha lá no pórtico dizendo assim: conhecereis a verdade, e a verdade, conhece a ti mesmo e conhecereis todas as verdades do universo, dos deuses, por aí vai. Sócrates pegou aquilo e viu que ele nada sabia. Então ele era o mais sábio de todos, porque ele sabia que nada sabia. Ele era o ignorante da verdade. Ele estava no movimento de conhecer a ele mesmo para o encontro com a verdade. Então, se o antídoto está lá, qual o antídoto para o egoísmo? É o altruísmo? Não. O antídoto para o egoísmo é fazer um comportamento altruísta? Não. Não. Eu estou dizendo que vocês não façam? Façam. Eu estou dizendo que vocês não vão dar sopa? Não, vão dar, como eu faço também. Eu estou dizendo que vocês não venham para o centro ajudar a ser voluntário? Não, continue. Mas não pense que isso é transformação moral. Isso é mudança comportamental. Eu estou repetindo para ficar claro. Séculos para transformar uma coisa. Ou seja, a sua tendência à maledicência. Séculos para mudar. A sua tendência à vaidade, séculos. A sua irritabilidade, sua raiva, séculos. O que é que a gente faz? A gente tolhe aquilo, reprime, recalca. Na visão psicanalítica, freudiana ou junguiana, você joga para o porão do inconsciente. Isso não é transformação. Isso é repressão. Isso é recalque daquela pulsão que você não quer revelar. Isso é um ponto fundamental para a gente poder se transformar. Porque não há transformação se você não reconhece. E aí eu vou parafrasear
um dos autores espíritas que eu tenho lido também bastante, que é o Lírio Cerqueira, ele vai trazer o Pada, já disse isso aqui em outro momento, nesse contexto ela é bem pertinente. O Pada são 5 letras que dão um roteiro do que é a mudança. É o perceber, é o aceitar, é o refletir, é o decidir e o agir na mudança. Olha os estágios para uma transformação. Primeiro eu percebo, eu já percebo, o que eu estou falando é verdade, que eu sou prepotente. Eu sou prepotente. Isso é o primeiro passo. Isso muda alguma coisa? Não. Porque eu podia me perceber prepotente e dizer assim, não fazer nada não, vou continuar assim mesmo, e ok. Mas ninguém muda o que não percebe. Primeiro passo é esse. Depois disso, vem o A. Eu vou aceitar. Porque eu posso perceber e ficar refutando. Eu sou prepotente de nada, você está dizendo isso, eu vejo, mas isso é normal, isso faz parte, o ego, né, querendo se sobrepor, se manter. Não, eu sou assim mesmo, não. Eu percebi que eu sou prepotente, agora eu aceito que dói menos. Vocês estão no melhor estágio que vocês poderiam estar. Esse é um ponto fundamental. Se vocês não se aceitam e vaidosos, arrogantes, raivosos, o que tem de mazelas aí, e que a base de tudo é o egoísmo, isso não vai ajudar vocês em nada. A parte principal para transformar é aceitar. Ou melhor, perceber. Depois que percebe, ou seja, tem muitas pessoas na minha palestra sobre inveja, quando eu perguntei, ninguém levantou a mão. Eu digo, mas você não falou sobre inveja? Eu digo, mas vocês achavam que vocês não eram invejosos. Aí eu comecei a falar, em 30 minutos, eu perguntei, agora tem alguém? Aí todo mundo, metade levantou. Eu falei, ainda tem alguns iludidos que continuam não se achando invejosos. Porque ainda continuou assim, não, eu não sou invejoso. Porque o entendimento da inveja é aquele que você destrói o outro. Nem sempre é nesse grau que você vai fazer uma destruição, puxar o tapete do outro. É um incômodo que você sente. Você compra um carro novo e aí o cara do vizinho bota o melhor do que o seu. Aí você olha assim, ele tem aquele carro ali, mas é porque ele roubou. Você não sabe o que ele faz, ele não declara imposto de renda. Isso é inveja. Você está invejando ele. Você não está se sentindo feliz. É diferente você olhar, pô, que legal, você comprou esse carro lindo, maravilhoso, e aí fica por dentro de você feliz com o bem-estar do outro. Muitos de nós temos isso em pequenos níveis. Aí tem uma situação assim, o filho do outro passou no vestibular, o outro não passou. Poxa, bem passou, né? Mas eu sei o que ele comeu, você batia no menino direto, botava o menino de castigo, o menino não pôde nem viver, não trabalha, não pôde ir pra praia, já justificando a inveja. Então, em maior ou menor grau, se a gente fizer uma análise profunda de como a gente está, a gente vai encontrar bases de todas essas inabilidades. Eu não vou falar de erros, inabilidades do espírito imortal. Então, qual é o antídoto para o egoísmo? O autodescobrimento. E como é que a gente faz isso, Flávio? Ele deixou o roteiro lá, só que a gente não faz, eu também não faço. Faço muito pouco, queria fazer mais. Ele vai dizer, concebemos toda a sabedoria, Kardec pergunta, desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. É difícil se conhecer. Qual é o meio prático, qual é o meio de consegui-lo? E aí ele vai dar um roteiro que vocês podem ler também. Fazei, eu não vou ler tudo, fazei o que eu fazia, Santo Agostinho disse. Porque Santo Agostinho era ladrão. Santo Agostinho era ladrão. Ladrão. Sabia disso? Você não sabia isso, não é isso? Não, vai lá olhar. Santa Mônica não era mãe dele? Rezava, veja, pesquisa se eu falando errado, se ele não é ladrão. Santo Agostinho era um cara que deu um trabalho a Santa Mônica demais, ela vivia doida com ele. Mas ele se tornou Santo Agostinho. Então, em Santo Agostinho tinha o ladrão e tinha o santo, que se tornou Santo Agostinho. Mas ele é que está dando o roteiro de como é o caminho que ele fez para poder se transformar. Todas as noites ele ia para dentro dele, olhava as mazelas que ele fazia. A mãe passou anos orando, eu não tenho precisamente, mas eu sei que ela orou muito por ele, para que ele chegasse ao nível que ele chegou. Todo atrapalhado no início. Era assim. São Francisco de Assis, que era São João Evangelista, ele voltou atrapalhado nas tabernas, na esbórnia, curtindo, e se transformou naquela vida. Ele já tinha dentro dele o santo, como Saulo também tinha dentro dele o Paulo. Como também Judas, o que traiu Jesus, tinha dentro dele Joana d'Arc. Ele voltou como Joana d'Arc. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, tinha o Pedro, que foi onde ele ergueu a casa do caminho, porque Pedro és pedra, teu nome é sobre ti que erguerei a minha igreja. Então Jesus viu o potencial divino que cada um de nós temos. Então se eles têm, nós também temos. Nós também temos. Todos esses seres que vocês podem achar que são execráveis, eles são um reflexo do que a gente também tem, só que eles às vezes expressam de uma forma mais contundente e nos assusta. Só que em um grau maior ou menor, eu não estou dizendo que é na mesma intensidade, também habita em nós esse nível de tendência. Alguns estão reprimidos, outros estão domando e outros já estão realmente elaborando. Mas já viveu isso em algum nível, porque a gente só reconhece no outro aquilo que a gente traz em nós em algum nível, ou de vivência atual, ou de vivência anterior, ou de movimento de negação daquilo. Porque não é fácil eu reconhecer na senhora, e também o bem que eu reconheço na senhora
Poxa, a senhora tem uma energia muito boa, leveza. É porque eu trago em mim isso. Em algum nível está em mim, porque eu sou Deus. Eu não sou centelha divina. Então vamos para o final da nossa exposição, para que vocês levem isso como referência. O que é que Santo Agostinho fez, então? Santo Agostinho, todas as noites, ele chegava em casa e fazia o que eu fazia. Quando vivi na Terra, ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém teria motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E ele continua. Então, o movimento para a transformação, ou o antídoto para o egoísmo, que é o tema de hoje, é o autoconhecimento. Se vocês não vão para dentro, não tem como transformar nada. Não é aqui na mudança comportamental que vocês estão transformando nada. Aí pode ter uma questão que está na Revista Espírita, se eu não me engano, em 1862, se eu não me engano, quando ele vai falar sobre a retrogradação do espírito, que a gente fala que não retrograda, não é isso? O espírito ou estagna ou sempre evolui. Fizeram uma pergunta a Kardec, mas me fale de Nero. Para Nero ser aquele bárbaro que matou, acho que a mulher, a mãe, fez miséria, tocou fogo em Roma, como é que ele pode, se na história não teve ninguém pior do que ele, que a gente precisa saber assim, como é que ele pode? Ele retrogradou. E aí, a resposta lá na questão, a resposta vem assim: ele não retrogradou, ele simplesmente não teve a chance de exercer o despotismo dele, o autoritarismo dele, que já estava em latência nele. Ou seja, ele pode ter sido na encarnação anterior um camponês, que não teve poder, que não teve um cargo de imperador, mas quando chegou no grau de imperador, fez a miséria que fez. Então não é que ele retrogradou, ele não teve as chances de exercer o autoritarismo, a virulência, o despotismo, que já havia nele, porque o mal é a característica dos mundos de provas e expiações. Predomina o mal. Então, em vocês também, eu não vou dizer, se vocês tiverem a oportunidade, diz o ditado popular, né? Quer ver quem é o homem, dê poder a ele. Não diz isso? Então, muitos de nós, quando estamos nos cargos de poder, que a gente critica muitos dele, talvez fizéssemos pior. Às vezes, a gente não tem a chance de... Eu não quero deixar aqui um discurso pessimista. É um discurso para mostrar a vocês que a gente não tem como viver dentro do espiritismo, ficando discutindo se Marte tem vida, se o espírito é mais evoluído que aqui. Isso vai mudar o que na minha vida real, no meu cotidiano? O que a gente precisa é olhar para dentro, é olhar para as questões essenciais, que no meu entendimento está na codificação como um roteiro seguro, para a gente não perder tempo com coisas que não são, que não nos impulsionam para o mais. Então, quando a gente ouve dizer que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações, não significa que todas as minhas más inclinações eu domo. Eu sou espírita, porque eu me esforço, desde que eu conheci o espiritismo, para domar as minhas más inclinações. Significa que eu domo todas? Não. E eu exemplifico, para botar o movimento da minha... essas pessoas que estudam sobre isso falam assim, mas todo mundo diz que é egoísta, eu sou mesmo, que é diferente dizer assim, eu sou egoísta, porque o ego falando que é egoísta, vai dizer assim, eu sou egoísta mesmo. Isso não muda você, isso não leva você para o mais. O falar que é egoísta por ser, eu já reconheço que eu sou egoísta, isso não está fazendo um movimento de transformação, pode ser o próprio ego dizendo assim, eu sou egoísta mesmo, e daí? O que é o movimento de reconhecer e de fazer o pada que eu vou explicar para vocês? É o exemplo que eu vou dar. Olha o que é domar má inclinação. Eu chego na minha natação, lá no meu condomínio, tem uma piscina que a semana inteira não vai ninguém. E eu odeio quando tem alguém. Isso é a criança egoísta que não quer que a piscina só para ele, quero só para mim. Eu quero nadar, sem menino, passando na minha frente e me perturbando no meu treino. Então, de segunda a sexta, não vai nenhum piseiro, porque normalmente moram poucas pessoas onde eu moro. A piscina é minha, eu sou egoísta, quero para mim. Aí eu chego numa quarta-feira bendita, tá a senhora, e traz os meninos, esses meninos tudo aí, esses anjos de Candura. Aí eu vou cair na piscina, eu venho preparado com meu palmar, com minha touca, com meu para fazer meu treino de 2.000, 3.000. Eu já falei que eu fiz Magalhães em Salvador. E lá eu treino sozinho, sem técnica, é um fado, é enfadonho demais. Você fica contando azulejos sem ter ninguém para competir, sem ter um técnico na bola. Eu você mesmo, eu comigo mesmo. Já é um parto isso. Ainda tem menino me perturbando, aí você não vai treinar mesmo. Então qual é o grau de meu egoísmo, de meu autoritarismo? No passado, eu matava os meninos. Sai daqui, seus satanases, vai em paz. Passado, tirava a vida. Olha o que é evolução. Nessa vida, eu reconheço o autoritário,
Eu reconheço o despótico, mas eu já domo, me esforço para domar. Como é eu esforçar? Eu chego na piscina e vejo assim, veio o demônio de mim, veio de mim, o Satanás veio. Meninos, diabo, para que você está aqui, é meu dia. Seus dias são sábado e domingo, não é quarta-feira. Você não tem mania de vir aqui, mas folgou, né? Porque eu não acho coisa de Deus trabalhar de segunda a sexta. Eu sei que vocês aqui trabalham, né? Segunda a sexta-feira, todo mundo aqui trabalha. Eu não acho que isso é de Deus. Eu não trabalho segunda, eu não trabalho sexta, eu não trabalho de manhã, só trabalho de tarde. Então, quando eu vejo pessoas nesses horários que não são normais vivendo a vida, eu acho estranho isso. Então, já me irrita. Porque nem todo mundo vive assim, com horários alternativos para poder. Ah, se o pessoal está aqui hoje, foi alguma folga que teve no trabalho, enfim. Aí o ímpeto da arrogância veio ao domar. Olha o que é domar. Então, o que está por trás disso? Meu egoísmo. A minha necessidade de ter a piscina só para mim, de não querer dividir com ninguém, de fazer meu treino sem ninguém me perturbar, de eu não estar na raia dando braçada, e ao mesmo tempo o menino passar por debaixo do meu treino, eu ter que parar. Aí o que eu faço? Eu digo assim, olha, mãe, assim mesmo, o mãe sai assim, eu vou dizer exatamente como eu falo, mãe, ô mãe, vem cá mãe, tira o titio daí, viu? Porque aqui eu vou nadar, esse palmar aqui, se pegar na cara, rasga no meio. E é sangue para deixar essa piscina aí lavar de sangue. Porque quando você está nadando, você vai dando braçada, não é? E aí, se você dá uma abraçada e com o palmar na mão, o menino daquele passa na frente, você passa no rosto do menino daquele, rasga o rosto do menino. Eu sei que isso acontece, né, Renata? Vai acontecer. Então eu falo com raiva, eu tô com raiva dos meninos, eles não fizeram nada, os meninos, não fizeram nada. Eu tô com raiva deles, porque estão ali. Então eu digo pra eles assim, ó, então tio, tá bom. Mesmo falando, tá, todo mundo vai lá, arraia no cano de cá, eu tô nadando, o menino tá do cão, né? Eu também fazia o mesmo. Aí eu bato na borda de lá, quando eu tô voltando, eles estão passando por baixo e voltando. Passando mais e voltando. Só que às vezes eu vou tão rápido que eu pego ele no meio do caminho, eu finge que não vejo, assim, eu me bato com ele assim, menino diabo, você não tá vendo que eu mandei você não passar aqui? Ó, tio, tá vendo? Pode me machucar, Satanás. Eu não digo assim pra ele, eu não digo assim pra ele. Mas dentro de mim tá essa agonia, ou seja, tá essa raiva, tá essa má inclinação, que eu estou domando, me esforçando para domar. Então, é um exemplo prático do que é um déspota, um autoritário, que não vai matar, não bati na criança, fiz nada, não lesionei ninguém, gente. Mas a raiva está em mim. Ou seja, a minha criança egoísta não quer compartilhar aquele brinquedo, é a menina pequena que tem um brinquedo, não quero dar. E ali o grande, no adulto, com 50 anos, meio século, continua isso em mim. Eu vou mudar isso nessa encarnação? Não. Eu posso mudar o comportamento. O que é que eu faço? A polidez social, que no meu nível é esse. Ó, mãe, tira o menino daí, viu? Que eu vou nadar agora. Pode machucar o menino. Isso é o verniz. Isso é esforço de domar a minha má inclinação, que seria, sai da piscina, vai embora. Seu menino, esse dia de você estar aqui, eu posso fazer isso. E isso é recomendável. Então, o que eu estou dizendo não é que vocês saiam botando para fora as suas mazelas, não. Não é sobre isso, não. Porque isso também é destempero, é deselegância, é falta de educação. Eu não estou dizendo que vocês vão fazer, então eu sou raivoso, eu sou uma pessoa prepotente, eu vou botar para fora isso tudo. Não. Você vai se esforçar para domar as más inclinações. É diferente de eu vou recalcar as más inclinações, eu vou reprimir as más inclinações. E o que é que nós fazemos, a maioria de nós? Recalcamos, reprimimos. A gente não se esforça para domar. Porque se esforçar para domar requer muito mergulho para dentro. Requer o conhecer, perceber-se como eu, arrogante. Depois eu vou aceitar que eu sou. Antes eu negava. Não, eu sou. Depois eu vou para a reflexão. Eu começo a refletir. Isso pode se dar concomitantemente. Percebo, aceito, reflito sobre minha arrogância. Poxa, Flávio, por que ainda estou assim? O que é que está por trás disso? O que é que está por trás dessa sua impetuosidade? Essa sua agressividade? Vamos olhar para isso, cara. Eu estou no movimento para dentro, olhando para dentro. Você hoje passou na piscina, você não fez igual. O que foi que aconteceu? Não. Tem algum grau de resiliência em mim diferente. Eu não me esforcei. Foi normal, eu olhei para a criança e disse, é uma criança. Aí eu estou começando a introjetar algumas coisas que não é reprimindo nem negando. Eu estou fazendo um processo de transformação de fato. Aí depois eu vou para o parda, o D. Eu decido. Isso não funciona mais para mim. Como isso da criança não funciona mais. Eu estou tentando, me esforçando para domar, mas eu não quero mais chegar na piscina, mas não é eu não querer chegar na piscina desse jeito que me muda. É isso que vocês precisam entender. Eu dizer, eu não quero mais chegar na piscina com raiva das crianças quando estiver lá. Não vai mudar. Isso não muda. É o movimento que se dá no viver da experiência. É no envolvimento que eu vou fazendo o aparo das arestas. É cada vez que eu volto para a piscina que eu olho para a criança e digo assim, olha, hoje eu não reagi de uma forma assim, olha, está tendo alguma mudança. Então, eu decidi, eu já tenho. Eu decidi que isso não funciona para mim. Fale. Falando aí, eu acho que basicamente a descrição da reforma íntima, né? A gente nem usa mais reforma, eu não uso. Porque reformar, eu pego uma casa que está quebrada e ficar reformando. Então, reformar, a gente não reforma mais. Todo mundo espiritismo usa.
O Peixinho também fala sobre isso. Reforma é um engenheiro que vocês contratam para pegar uma casa, tá caindo aos pedaços, eu vou reformar. Não. É um movimento mesmo de transformar, de... Reforma é pouco, é isso mesmo. Então, o ar-condicionado tá ligado mesmo? Meu Deus. Vamos ouvir, gente, segura a energia que já vai acabar. Falta 5 minutos para acabar. Sim. Eu acho que se dá conta dessas vozes, né, desses pensamentos. Sim. É importante. Vamos ouvi-la? É um processo, é um caminho, né? É um caminho bom a ser percorrido. Sim. Mas muitas vezes a gente não sabe o que fazer com esse conteúdo. Pronto, perfeito. Então aí eu vou falar agora. Aí vem agora. O PCB já entenderam, que é o primeiro passo para domar o egoísmo, as más inclinações. Depois aceita que dói menos, ou seja, beleza, agora, meu pai, você tá me matando, meu velho. Que amigo é esse? Muito amigo, muito amigo. Então, Ave Maria, eu tava aqui com cuscuz. No final, pai. Louvado seja Deus. Então, percebeu que é egoísta, percebeu que é arrogante, percebeu que é prepotente, que é vaidosa. Beleza? Muda alguma coisa isso? Não. Aceita que dói menos. Bateu, doeu, leva que é seu. Nunca é sobre o outro. O que lhe vem, o mal não existe. Tá na codificação. O que é o mal? A ausência do bem. Como o frio é a ausência do calor. Então não existe frio, existe a ausência do calor. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Então o que lhe fazem não é o mal. O que lhe fazem é o que o outro pode lhe entregar para que você, em recebendo aquilo que lhe desagrada, possa olhar para dentro e ver por que eu ajo assim quando essa pessoa faz comigo, quando esse menino está na piscina. Fala sobre mim, não fala sobre as crianças, não fala sobre as pessoas. Não fala sobre a academia também, que é outro lugar que eu quero malhar sozinho. Não quero ninguém. Mas é porque eu moro num condomínio, gente, que não tem muita gente. Eu tô 5 anos lá dentro e tem pouca gente. Quando começa a vir gente morar, que eu começo a vir gente chegar, me dá pânico. Agorafobia. Porque não tem um aparelho tá aqui, eu quero pegar meu aparelho, chegar malhar. Eu tenho uma hora para malhar, pra voltar para casa, para estudar, fazer uma palestra. Aí tem gente ali trocando. Egoísmo. Eu não quero. Aí eu fico quieto e eu vou começar a bater papo com as pessoas, que eu gosto de conversa. Aí começa a conversar. Meu treino vai 2 horas, era 1 hora. Então quando vem gente, eu fico tacardia. Meu Deus, chegou gente. Eu falo assim, olha, tô com fone de ouvido aqui, viu? Não quero conversa não. São amigos. Você chega, eu gosto de você, eu gosto dele. Aí se ele chega, eu vou querer bater papo sobre espiritismo, minha palestra. Acabou meu treino foi embora. Eu tenho meu egoísmo ali na hora de, oi, beleza? Já conversei com você, pai, mas tô com fone aqui, não tô ouvindo mais nada, tô ouvindo aqui uma palestra, viu? Beleza. Isso é uma forma minha de me proteger, de ficar tendo que ser aquele que agrada. Porque vocês fazem isso. Quer agradar todo mundo, quer ser o bonzinho. Por que quer ser bonzinho? Porque você quer ser amado, quer ser aceito. Então, você ser bonzinho. Eu tô dizendo que vocês têm que ser um perverso? Não. Mas reconhecer que vocês não são esse bonzinho. Às vezes se violentam, ficam ali o treino todo com aquele cara batendo papo. Que miserável, esse cara não vai embora. Se violentando, mas é incapaz de dizer, não, olha, não dá pra conversar mais. Já conversou muito. Eu faço do meu jeito, brincando. Já conversou demais. Você sabe que eu gosto de conversa. É melhor você ir pra lá, vou pra lá pro fundo, viu? E me livro daquele cara. É difícil fazer isso. Porque a gente não quer deixar o outro em constrangimento. A gente não quer. Vocês estão rindo? Porque vocês devem viver situações como essa e não tem coragem de fazer. Dizer não também é uma resposta. A gente diz sim, mas o não é uma resposta. Não, minha velha, não dá não. Pode fazer com jeito, minha velha, não dá não, minha velha. Hoje não. Pode fazer o não sem machucar o outro, mas prevalecendo que é o seu interesse. E que não é um interesse egóico. Às vezes é o interesse da preservação de sua própria... O seu auto-amor, o auto-cuidado, o auto-valor. Você está no seu tipo de introspecção, você vai ficar cedendo. Isso é altruísmo? Não. Isso é uma forma de você... se você não está nesse grau de renúncia, ficar renunciando um tempo que você está tirando para a sua introspecção, para ficar conversando com o outro, para poder não deixar o outro se sentindo mal. Então, para finalizar, o D é decidir. Eu decidi que não quero mais isso para mim. O decidir não significa que eu transformo, mas é uma decisão interna de um movimento contra esse movimento. E o A, que é o final, que é a ação, atitude. E a atitude tem 3 estágios. Eu termino minha palestra aqui. Primeiro A é quando você vê o Satanás de dentro, que eu estou tentando dominar, ok? Veio. E eu já passei pelo PCB, aceitei, refleti, decidi, estou na ação. Ação, tem 3 usares. O primeiro A da ação é esse aqui. Você me fala alguma coisa, eu digo, que a senhora diz? O Satanás veio, eu falei o que eu estava tentando domar, mas veio. Porque o esforço para domar. Eu já domei? Não, estou no esforço. Então ele vai vir. Vê, diabo, você vê. Aí eu digo, minha velha, desculpe, eu falei de uma forma. Então, pô, Flávio, você ainda continua despótico autoritário. Então, o primeiro A da ação da mudança é esse. A coisa vai vir, você vai refletir, porque você já está no movimento de reflexão, e dizer, pô, ainda continuo fazendo isso. Beleza. O segundo grau da transformação e da atitude realmente que já vai chegando no nível de evolução. Você vai me dizer a liberdade, a senhora vai chegar, e eu vou dizer assim, não vai sair nada mais. Vai estar dentro de mim, aquilo está em mim ainda, a vontade de... Vai, diabo, vai, demônio, você quer me falar, vai falar com Satanás, vai te apresentar o capeta.
A vontade veio, só que eu domei, eu estou no esforço para domar as minhas mágicas. A má inclinação está ali? Tá. Eu não mudei ela está lá. O déspota, o autoritário, o arrogante, o prepotente. Eu só estou no esforço de domar o meu egoísmo. Aí eu já não expresso. Isso é lindo. Já é um outro patamar. E o terceiro patamar é esse. Você me diz um monte de liberdade. Quem é você? Fala alto, você quer gritando, dizendo que os outros falam demônio, e aquilo não me acessa mais. Eu tipo, porra, eu tô em paz. Que lindo. Não tem vontade de domar nada, não tenho vontade de dizer nada, aquilo já não ressoa na minha alma. Eu transformei isso. De fato, quando você chega nesse nível, olha quanto tempo vai chegar nesse lugar. Pode demorar séculos. Séculos. Pode falar? O ressignificar, você dá um significado novo a algo. Não é nem ressignificar, é você estar no espaço de vulnerabilidade, de permissão. E aí tem uma outra palestra que eu vou fazer em breve, que é sobre o perdão. A gente só perdoa porque o ego se machuca. Quando vocês estiverem no nível do self, que é na essência divina que vocês são, vocês não têm que perdoar ninguém. Porque Deus não perdoa ninguém, por quê? Porque ele não se magoa nunca. Então, por que eu tenho que perdoar a senhora? Porque a senhora me fez algo que contrariou meus interesses egóicos e eu tive que fazer um esforço para dizer, eu lhe perdoo. Então quem diz eu lhe perdoo é o ego, porque o self, a essência divina, a centelha divina, não se magoa nunca. Se você estivesse vibrando na regra do bem viver, encontrando a verdade dentro de vocês nem precisariam perdoar ninguém. Esse é um longo caminho, porque vocês nem se magoariam. Então, resumo da ópera, vivam a vida mergulhando para dentro, usando o autodescobrimento como grande recurso para a transformação moral. Não espere transformar-se numa encarnação. E isso não lhe dá o direito de você ser deselegante, destemperado e botar para fora suas mazelas. O que vocês estão precisando fazer é fazer o encontro com a sombra, olhar para o que tem de inabilidade interna e a partir desse reconhecer, perceber, aceitar, refletir, decidir e ir para a atitude da ação, da transformação, que um dia ela se dará. Muito obrigado e muita paz. Vamos fazer o sorteio. Antes de mais nada, agradecer a todas as pessoas. Meu, tá bonitinho você cortou o cabelo também. Deu um tapa no cabelo também dele. Tá bonitinho. Isso também não tem como, né? Você corta, tá Toda hora cortando. Passou do osso. Tá. Prestar a cabeça também, né? Vamos lá. Vamos tirar aqui. Número 13. Olha. 13. 13.